Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nesse domingo, iniciando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós começamos um novo livro da Bíblia, o livro de Jonas, que nós vamos estar aprendendo mais sobre esse profeta, que muitas vezes é muito conhecido desde pequenininho. Se uma criança vai em escola dominical ou vai em algum tipo de ensinamento, fala sobre o Jonas e o grande peixe. Então vamos meditar sobre Jonas, aprender mais dele, além dessa história, mais os princípios, os valores, aquilo que Deus nos ensina através da vida de Jonas e o que através da vida dele Deus pôde cumprir na cidade de Nínive, né, meu amor? Sim, Jonas foi um grande homem de Deus, diferente do que muitas vezes nós ouvimos, que ele foi rebelde e Jonas é criticado. Jonas foi um profeta que com a própria vida apontou para a pessoa de Jesus. Ele é mencionado nos evangelhos quando Jesus fala que aquela geração para a qual ele estava pregando seria condenada pelos homens de Nínive, porque os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus menciona o valor do ensino, da pregação e do ministério pessoal de Jonas. Assim como ao pedirem para Jesus um sinal sobre ele ser o Messias, que ele realmente iria morrer e ressuscitar, Jesus lhes diz: nenhum outro sinal será dado senão o sinal de Jonas. Está em Mateus 16. Jesus não dá explicações, mas é óbvio que ele está apontando para os 3 dias que Jonas passou dentro da barriga daquele grande peixe e depois foi vomitado pelo peixe. Assim como Jesus passaria 3 dias no túmulo e depois, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Então, a vida de Jonas profetizou apontando pessoalmente para a própria pessoa de Jesus. Somente a capacidade de Jonas de ouvir e discernir as palavras de Deus já o coloca como um exemplo de uma pessoa que tinha intimidade com o Espírito Santo. A fé de Jonas era uma fé genuína, o seu chamado foi um chamado desafiador, porque ele foi enviado para pregar para o povo de Nínive, que era um grupo de gentios. Eles não eram israelitas, eles estavam fora do seu país e eram caracterizados por grande maldade e injustiça. Por isso Deus o envia lá com um chamado desafiador. E a sua profecia aponta pessoalmente para a vida de Jesus. Então vamos meditar. Entre hoje e amanhã, o livro de Jonas é curtinho, com 4 capítulos. Nós vamos ler hoje Jonas capítulos 1 e 2 e também amanhã os capítulos 3 e 4. Te convidamos a meditar conosco. Hoje, a cada manhã, estamos aqui simplesmente para meditar na palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias. Sim, então vamos pedir ao Senhor para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos, que é um tempo curto, mas que Deus possa falar bastante ao nosso coração, trazer revelações, trazer conforto e direção. Pai, obrigado, Senhor, por esse novo dia, por essa nova semana que nós apresentamos a Ti e te agradecemos. Eu peço, Pai, que nesse dia o Senhor possa falar com cada um de nós, manifestar, Pai, a Tua presença, manifestar do Teu amor, manifestar de quem o Senhor é nas nossas vidas. Então nós damos liberdade ao Espírito Santo de falar aos nossos corações e ministrar a palavra de Deus sobre nós e a nossa família. Nós apresentamos toda essa leitura a Ti, a de hoje, a que nós leremos amanhã, e que nós possamos aprender, Pai, e aplicar também a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, mesmo lendo os 2 capítulos, é uma leitura bem curtinha. Começamos com Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente.
O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí Jonas respondeu para eles: Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Amanhã, ao lermos os capítulos 3 e 4, nós vamos abordar um pouco esse pedido de Jonas para ser lançado a esse mar tão revolto, a ponto dos marinheiros estarem preocupados pela própria vida. E de fato eles precisam fazer isso. Apesar do mar estar muito revolto, eles jogam Jonas dentro da água. Jonas estava desejando até mesmo morrer naquele momento diante de um chamado, de um ministério tão desafiador que estava diante dele. Nós vamos refletir sobre esse desejo de Jonas de tirar a própria vida amanhã ao lermos os capítulos 3 e 4. Aqui em Jonas 1,15 diz que em seguida então eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Então agora nós vamos começar a oração que Jonas fez, que vai começar agora no capítulo 1 e vai passar para o capítulo 2. Sim. E o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e por 3 noites. Isso mostrando também o que nós conhecemos, fazendo essa alusão a Jesus, que ficou no túmulo por 3 dias e por 3 noites, e ele ressuscitou, assim como também é um milagre Jonas ter sido engolido por esse peixe e depois desses 3 dias ser cuspido e estar vivo. É como se ele tivesse ressuscitado, vivido de novo. Então, dentro do peixe, Jonas, esse é o capítulo 2, Jonas 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis
abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa oração de Jonas é bastante semelhante ao Salmo 40. Se você deseja refletir um pouco mais sobre esse momento de angústia e de dificuldades na sua vida, talvez você se sinta como se estivesse dentro da barriga de um grande peixe. O Salmo 40, muito semelhante com essa oração de Jonas, mostra esse momento quando ondas cercam, parece que um turbilhão está te puxando para baixo e você não consegue mais ver a luz da vida. E o salmista clama ao Senhor e diz, assim como os pés dele estavam atolando num lamaçal que o puxavam cada vez mais e mais para baixo, a mão do Senhor o retirou de lá. No tempo certo, com o propósito de Deus cumprindo, a salvação pertence ao Senhor. E amanhã nós vamos refletir um pouco mais sobre isso ao lermos o restante do livro de Jonas, mas hoje nós queremos reafirmar essa coragem do profeta Jonas, mesmo tendo fugido da presença do Senhor. Observe que ele estava diante de um chamado extremamente desafiador. Mas a fé de Jonas era genuína e Jonas profetizou com a sua própria vida, apontando aquilo que aconteceria com Jesus. Mesmo Jesus tendo sido morto na sexta-feira e ressuscitado no domingo, o que no nosso calendário não caracterizaria nem mesmo 2 dias, na verdade, no calendário, na cultura judaica, a parte de um dia legalmente é considerada sempre como um dia completo. Assim como aquele trabalhador que trabalhou apenas parte do dia e recebeu o salário pelo dia todo. Porque no costume, na cultura judaica, eles consideravam que parte de um dia legalmente representava um dia completo. Então Jesus ficou no túmulo na sexta-feira, ficou no túmulo no sábado, ficou no túmulo também parte de domingo, contando assim esses 3 dias, assim como Jonas esteve na barriga do peixe. E ao 3º dia o Senhor Jesus ressuscitou, trazendo de volta a vida não apenas a si próprio, mas a esperança para todos nós. Pode falar. Não, que eu ia falar que assim como Jonas também, quando ele foi cuspido, ele teve essa nova oportunidade de pregar ao povo de Nínive, trouxe restauração sobre aquele povo, redenção, porque a mensagem foi aceita, nós vamos ler isso amanhã. Assim Jesus também, quando ele ressuscitou, ele trouxe vida, ele trouxe restauração, ele trouxe essa oportunidade de esperança daqueles que podem se arrepender dos seus erros e ter uma nova vida através de Cristo. Sim, aqueles discípulos que seguiram Jesus, abandonaram seus trabalhos, suas famílias, deixaram tudo de lado para seguir o Senhor Jesus, ouvindo dele que ele era o Messias de Israel. Imagine então se Jesus tivesse morrido e permanecido morto. Você acha que esses discípulos iriam oferecer ainda sua própria vida, morrendo pelo nome de Jesus e pela mensagem do Evangelho? Ao refletirmos com a vida de Jonas, nós pensamos também na ressurreição de Jesus. Uma das maiores provas da ressurreição de Jesus é o derramar do Espírito Santo, que vem trazendo essa revelação da pessoa de Jesus em nossos corações de forma pessoal. Mas também uma grande prova de que Jesus ressuscitou é que aqueles discípulos que o viram morrer depois da sua promessa de salvação, de ressurreição, aqueles discípulos deram a sua própria vida para pregar a mensagem do Evangelho. Ninguém jamais faria isso se Jesus de fato tivesse permanecido no túmulo, ou se o que os guardas romanos disseram, os discípulos esconderam o corpo dele morto e agora inventaram essa mentira de que Jesus ressuscitou. Ninguém iria oferecer a sua própria vida em troca da mensagem do Evangelho. O fato de que os discípulos foram até outras nações, a outros povos, e levaram essa mensagem adiante, vendo o derramar do Espírito Santo, famílias sendo transformadas, comunidades sendo transformadas para o bem, provam a ressurreição de Jesus. Mas, acima disso, é o que o Espírito Santo testifica no nosso coração, revelando a cada um de nós, nos permitindo conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Assim como Jonas, diante de um chamado desafiador, passou dificuldades na sua vida, mas Deus lhe deu livramentos, Deus lhe deu provas do seu cuidado, do seu amor leal. Deus respondeu às suas orações. Então Jonas é um grande homem de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, que nos ensina também a cada dia conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, o próprio Senhor Jesus.
Vamos orar. Então, coloque diante do Senhor agora, seja o que for aquilo que te preocupa, esses problemas que parecem atormentar e te puxar talvez para o fundo de um poço. Vamos clamar assim como Jonas na barriga do peixe, assim como o salmista no Salmo 40 e declarar: eu sou fraco, pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Sim, aquele que nos chama e que nos capacita para a obra do ministério que o Senhor nos tem dado. Sim, Como Pai. Jonas declarou para aqueles marinheiros, o Deus que criou os céus, o mar e a terra firme, todas Esse é as o coisas Senhor, que meu existem, Pai. não há outro além de ti, aquele que criou e sustenta todas as coisas Sim, pela Senhor. palavra do seu poder. Ao Senhor damos graças, glória, honra e que toda a nossa vida sirva para a honra e glória do Senhor. Entregamos ao Senhor, Pai, cada motivo de oração agora apresentado ao Senhor, cada família representada por aqueles que estão orando conosco, e eu e a Rafa pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça. Sim, assim meu como Pai. o salmista declarou no Salmo 40, nós declaramos que sim, nós somos pobres, somos necessitados, mas nos lembramos da verdade ainda maior, de que o Senhor cuida de nós. Amém, Pai. Obrigado Muito porque obrigado aqueles pelo que teu olham para o cuidado. Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Não são as circunstâncias, não são os diagnósticos médicos, não é o tempo que nós já aguardamos até aqui que vai determinar o nosso futuro, mas o Senhor Sim, que Senhor. cumprirá para conosco o seu bom propósito. Por isso, ao Senhor, clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Amém, Pedimos, Senhor. Pai, que o Senhor contemple a oração desse homem e dessa mulher que ora conosco Contemple, meu e Pai. venha de acordo com a necessidade de cada um, realizar os milagres necessários, abrir portas necessárias, dar ordens aos Teus anjos a nosso favor, traga pessoas estratégicas para o cumprimento do Teu propósito em nossas vidas, para que a nossa vida, assim como foi a vida de Jonas, aponte para o Senhor Jesus e Te glorifique. Que a Amém, nossa vida Senhor. comunique a mensagem que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Entregamos ao Senhor nossas vidas, nossa família, essa nova semana que iniciamos hoje e todo o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome sob o senhorio de Jesus. Reafirmamos nossa confiança no Senhor Sim, e oramos Pai. com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abração, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que você tenha um domingo abençoado. Sim. Um abraço aí para a irmã Lúcia, para Glória também. Buenos dias, Glória. Que Deus abençoe muito o dia de Amém. vocês. Assim Para todos seja. vocês que estão agora online conosco ao longo desse dia, que seja uma semana muito abençoada. Assim como eu e o Thiago estávamos conversando, que seja uma semana de boas notícias, Amém. de Assim bênção, de seja. céus abertos sobre a sua vida e a sua família. Que Deus possa trazer tudo aquilo que Ele tem, seja de revelação de quem Ele é sobre a sua vida e a sua família e os milagres que vocês precisam nessa semana. Assim em nome de seja. Jesus. Muito obrigado por participarem conosco e também por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, para que também sejam abençoados com a palavra de Deus e com a oração. Deus os abençoe muito, abençoe sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.